O que é que um psicólogo do século XX, um filme de anime apocalíptico de 1988 e uma ativista adolescente de 2019 podem ter em comum? Olha, parece até o começo de uma piada meio estranha, né? Mas na verdade é um quebra-cabeça psicológico fascinante. De um lado, a gente tem Akira, um clássico cult que imaginou uma Neo Tóquio toda distópica lá no ano de 2019, cheia de caos social e com crianças que tinham poderes quase divinos. Do outro lado, a gente tem a Greta Thunberg, que no mundo real de 2019 se tornou a pessoa do ano da revista Time por liderar um movimento global. Assim, à primeira vista parece que não tem conexão nenhuma. São coisas de universos completamente diferentes. Mas, um artigo de pesquisa super interessante defende que essa junção dos dois em 2019 não foi só coincidência. Foi um sinal psicológico profundo sobre a nossa cultura. Então fica a pergunta, qual é a conexão oculta aqui? Ok, vamos mergulhar nisso. A chave para desvendar esse mistério todo está nas teorias do psicólogo Carl Jung. Ele nos deu uma espécie de livro de códigos para a gente entender a nossa mente coletiva, sabe? E o conceito principal aqui é uma coisa que ele chamou de arquétipo. De um jeito bem simples, um arquétipo é um padrão, uma imagem universal que vem do nosso inconsciente coletivo. Pensa neles como se fossem as plantas originais da experiência humana. O herói, o mentor, o malandro e, o mais importante para a nossa análise de hoje, o arquétipo da criança. E o que é realmente interessante neste slide são as características específicas do arquétipo da criança. Presta bem atenção porque essa aqui vai ser a nossa lista de verificação. Esse arquétipo, ele conecta o passado e o futuro. Representa ao mesmo tempo vulnerabilidade e um poder imenso. Muitas vezes ele é abandonado ou está em perigo. É descrito como menor que o pequeno, mas maior que o grande. E o mais importante de tudo, ele aparece em tempos de crise para desafiar o que está estabelecido e trazer uma mudança radical. Então vamos lá para o nosso primeiro caso de estudo e ver como essa lista se encaixa nas crianças de Akira. Para quem não conhece, a trama de Akira é sobre crianças com poderes psíquicos gigantescos, quase como deuses, que acabam sendo o ponto central do colapso da sociedade e do seu possível renascimento. E, como a gente já falou, tudo isso se passa no profético ano de 2019. Então, vamos checar a nossa lista. Abandonadas e perseguidas? Sim, os personagens principais são órfãos e as outras crianças com poderes vivem presas. Menores que o pequeno, mas maiores que o grande? Com certeza, são crianças com um poder divino capaz de destruir o mundo. Portadoras de mudança? Os poderes delas são literalmente o gatilho para a destruição e para o renascimento da sociedade. E um símbolo do futuro? Elas são descritas como o próximo estágio da evolução humana. Bate perfeitamente. Agora, vamos pegar exatamente a mesma lente e aplicar no nosso segundo caso, a figura pública de Greta Thunberg. Basta a gente lembrar da mensagem dela em 2019. Era uma mensagem direta, sem rodeios e, para muita gente, bem chocante. Essa citação aqui resume perfeitamente aquele tom apocalíptico e desafiador que, ao mesmo tempo, cativou e irritou o mundo inteiro. E aí, a gente volta para nossa lista, ponto por ponto. Vulnerável e perseguida? Sem dúvida. Uma adolescente sozinha que virou alvo de piadas e ameaças no mundo todo. Menor que o pequeno, mas maior que o grande? Começou como uma única aluna fazendo greve na escola e inspirou um movimento mundial. Portadora de mudança? Ela pede para um sistema totalmente novo, um pensamento de catedral para lidar com a crise do clima. E conecta o passado e o futuro? Ela lembra a humanidade das suas origens na natureza ao mesmo tempo que cobra responsabilidade pelo que vem pela frente. De novo, o encaixe é impressionante. Certo, então temos duas figuras super diferentes, e as duas incorporam perfeitamente o mesmo arquétipo psicológico. E o mais doido, as duas aparecem com força no mesmo ano, 2019. O artigo argumenta que isso nos leva para a peça final do quebra-cabeça de Jung. E vamos combinar, 2019 não foi um ano qualquer. O artigo nos lembra que foi um ano de uma agitação global intensa. Tinha os protestos liderados por estudantes em Hong Kong, o caos do Brexit no Reino Unido, as queimadas na Amazônia, um processo de impeachment nos Estados Unidos. A ansiedade global estava lá no teto. Era o palco perfeito para um arquétipo poderoso aparecer. É exatamente aqui que entra o conceito final de Jung, sincronicidade. E isso não é só uma coincidência qualquer aleatória. É o que Jung descreveu como uma coincidência significativa. Aquele momento em que o nosso mundo interno da nossa mente e o mundo externo dos acontecimentos se alinham de um jeito que revela um significado muito mais profundo. Para ficar bem claro, a grande diferença é o significado. Uma coincidência é só o acaso. Já a sincronicidade, como a gente vê aqui, acontece quando essa coincidência parece que aponta para algo maior.
É como se o universo desse uma piscadinha pra gente. Isso ilustra de forma brilhante a tese central do artigo. A convergência de uma ficção de 1988 sobre crianças poderosas em 2019 e o surgimento de uma criança poderosa, real, no palco do mundo em 2019, isso não teria sido um acidente. Teria sido um evento sincrônico, um sinal da nossa mente coletiva. Tá, mas e daí? Por que isso importa? Além de ser uma análise cultural bem legal, o que essa conexão realmente nos diz? A questão aqui não é só sobre um filme e uma ativista. Essa análise toda nos oferece uma nova lente. É um jeito de ler a temperatura simbólica da nossa cultura, de enxergar os padrões psicológicos que estão se movendo por baixo das manchetes dos jornais. A grande sacada é esta. Em tempos de crise, de ansiedade intensa, como foi o ano de 2019, a nossa psique coletiva, esse inconsciente que a gente compartilha como humanidade, ativa símbolos muito poderosos. Ela traz à tona arquétipos, como o da criança, para nos ajudar a processar o que está acontecendo e para sinalizar que uma mudança urgente é necessária. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se o arquétipo da criança apareceu para definir a crise de 2019, qual arquétipo, qual símbolo universal será que está definindo o nosso mundo hoje? Que padrão está emergindo do nosso inconsciente coletivo para nos dizer quem somos e para onde estamos indo agora?